Olá, meus amores, e hoje eu estou aqui recebendo uma pessoa muito querida, extremamente inteligente, especialista em mesa posta, em etiqueta e também comanda com muito sucesso há mais de 19 anos a Suplar Festas. Glaucia, seja muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, Má, um prazer estar aqui e compartilhar com você um pouco do meu trabalho. Eu falo que a mesa a etiqueta mesa, ela é apaixonante e ela faz parte do nosso dia a dia, né? A gente não percebe às vezes, mas ela tá ali no nosso dia a dia. E é algo gostoso você preparar, receber, montar, colocar toda ali os detalhes. É uma forma de, é um carinho a mais que você dá para o seu convidado, não é, Glaucia? Sim. Eu falo assim que a mesa posta, ela é uma maneira de você demonstrar carinho para quem você recebe, mesmo a sua família no dia a dia, com os materiais que você tem em casa, mesmo que seja aquela montagem simples, mas desde que você coloque da maneira correta, num alinhamento bonito, um cuidado que você coloca num guardanapo. Tudo isso facilita a pessoa utilizar esses utensílios durante, né, quando for se servir, mas também encanta com os olhos, né? Então é muito legal. E são os detalhes que encantam, né? Às vezes você, por exemplo, não precisa montar uma mesa posta tão completa como a de hoje, que hoje a gente fez questão de montar uma mesa posta completa para a gente saber lidar com todos os talheres, os pratos, as taças, mas é aquela coisa do detalhe, do carinho, de preparar, de colocar um arranjinho, uma flor, a forma correta de posicionar um talher. Uhum. Eu confesso, Glaucia, para você que eu tenho um pouquinho de toque quando eu vejo algum talher que não às vezes até está do lado direito, mas ele está virado para o lado direito também. A serra está para o lado de fora. Está para o lado de fora. É. Aí isso me dá um pouco de toque. Eu vejo, aí eu começo disfarçadamente, mas aí as pessoas começam a fazer, o que o Má está rodeando tanto em volta da mesa? Mas são detalhes e gestos simples. Sim. E como você falou, essa mesa é uma mesa completa, não é uma mesa que a gente está acostumado no nosso dia a dia, mas é super legal a gente entender e saber o porquê, porque vai ter uma oportunidade, pode ser que tenha uma oportunidade um dia de um jantar de negócios ou um evento formal que você se depara com uma mesa completa, você não vai se sentir acuado, você não vai ficar com medo. Você não vai precisar copiar do vizinho, porque também vai que o vizinho erra, daí erra junto, né? Então você vai se sentir seguro, né? Então não é algo que a gente não está acostumado no dia a dia, mas se você souber, o dia que você se deparar com uma mesa dessa, você vai se sentir seguro de saber utilizar. De saber como agir. Saber como agir, você vai agir naturalmente, porque isso faz parte do seu conhecimento. Então, eu acho legal que a gente saiba, mesmo que a gente use pouco. E é uma coisa assim muito legal, às vezes até de repente um jantar a dois, um casal, preparar. Eu acho que todo esse capricho, esse cuidado, ele sempre vem para somar. Vem para somar. Como nós falamos, a gente demonstra esse carinho. A pessoa não se sente querida só pela comida que você prepara, mas quando ela se senta à mesa, ela vê que você pensou nela, você montou aquela mesa com carinho, né? Então, eu acredito que vai valer a pena. A mesa, essa mesa está completa, mas a gente só coloca aquilo que é necessário, tá, Má? Então, como nós falamos aqui, a gente montou um serviço que tem uma entrada, um primeiro prato quente, que no caso aqui um peixe, e um segundo prato que pode ser uma carne branca ou vermelha, né? Um frango, uma carne. Então, aqui nós temos completo e já temos aqui os talheres da sobremesa. Se a gente não fosse servir alguns desses itens, a gente tira todos esses. A gente não pode colocar a mais e nem a menos do que o convidado precisa. Aqui nessa mesa, como você explicou, né? É a primeira entrada, um peixe, e o primeiro prato, e o segundo prato, tanto uma carne vermelha e uma carne branca. Uhum. No caso, aqui a gente tem 3 talheres para sobremesa. Nesse caso, vai ter 2 tipos de sobremesa, ou uma sobremesa que eu vou ter que utilizar os 3... ou não? Podem ser 2 sobremesas, uma sobremesa que tenha uma calda, que tenha um creme ou um sorvete que você vai utilizar a colher. E pode ter nessa mesma sobremesa algum ingrediente que você precisa cortar, que você precisa do apoio do garfo e da faca, ou uma segunda sobremesa. Ou o convidado pode escolher 2 sobremesas. Então ele pode ir até o aparador e se servir de uma sobremesa que ele precise do garfo ou de uma sobremesa que ele precise da colher ou do garfo e da faca. Então, nem sempre a pessoa, o convidado, vai usar todos os talheres. Todos os talheres. Então, vamos supor que a nossa sobremesa seja um sorvete. Então, nós não colocamos aqui o garfo e a
faca de sobremesa. Antes da gente começar a encenar aqui, vamos falar um pouquinho sobre as taças? Porque aqui nós temos 4 tipos de taças. Isso. Ó, num jogo normal de cristal, quando a gente vai numa loja e compra um jogo de cristal, eu trouxe até diferente propositadamente para entender a montagem, tá? Mas quando a gente compra um jogo de cristal, nós temos a taça maior, que é a taça de água. A taça segunda é a taça de vinho tinto, a menor a de vinho branco. E essa taça mais compridinha, que é a taça flute, que é a taça para espumante, champanhe, né, ou um frisante. Aqui, caso fossem todas as taças igual, a taça de água ela sempre fica aqui, ó, no centro, tá? Independente dela ser menor, dela ser um bico de jaca, se ela for colorida, tudo. Se fosse um jogo de cristal daqueles que a gente compra, que vem o joguinho todo completo, aqui teria uma taça de cristal um pouco maior. Seria tá? de água. A de água. Então, a taça de água, ela é a maior taça. Eu coloquei essa aqui porque, às vezes, as pessoas, elas pensam na posição da taça de água. A taça colorida, a taça de bico de jaca, ela não deve ser utilizada para servir o vinho. Porque o vinho é uma bebida que a gente aprecia a cor, né? Ela tem todo ela é mais grossa. Então, o vinho a gente deixa sempre a taça transparente e mais fina, tá? Então, se você quer pôr uma cor na mesa, uma textura diferente, é a taça para água, suco ou refrigerante, tá? Uma dúvida das taças, a taça de champanhe, a de vinho, qual que é o limite para a bebida? Por exemplo, é pela metade, é até o meio, é um quarto? Olha, até assim uma curiosidade, as pessoas às vezes se confundem na taça de vinho tinto e vinho branco, qual que é a maior e a menor. Então, a taça de vinho tinto, ela é sempre um pouco maior. Por quê? O vinho tinto, a gente degusta ele em temperatura ambiente. Não é o nosso caso aqui no Brasil, que a nossa temperatura ambiente é um pouco mais alta, mas a gente assim, uns 15, 16 graus, tal, né? É uma temperatura um pouco mais alta do que o vinho branco. Então, ela é um pouco maior, você serve ela um pouquinho mais, ela não é cheia, ela é menos da metade, tá? Um terço, mais ou menos, um quarto se for uma degustação, que daí a pessoa vai ter outros vinhos para degustar, mas era menos da metade. A de vinho branco ela é menor. Por quê? Porque o vinho branco ele é servido numa temperatura mais baixa. Então, ele também é servido numa quantidade menor e num recipiente menor para que não dê tempo dele esquentar. Porque o vinho branco ele é mais gostoso, mais gelado, ele é um vinho mais refrescante. Então, a taça dele é menor do que a taça de vinho tinto. E o espumante? O espumante, ele tem, essa taça do espumante, ela tem esse formato que ele é apropriado para que mantenha as borbulhas do espumante na bebida, as borbulhas fiquem ali na bebida. Então, ela tem esse formato específico. E ao contrário dos demais vinhos, você pode colocar um pouco mais. Não precisa ser da metade para baixo, você pode colocar uns 3/4 mais ou menos. Um pouco mais da metade, ele é o ideal. Então, aqui nós temos, vamos supor, aqui os talheres, que seria então para o guardanapo, O guardanapo, ele sempre fica posicionado em cima do prato, sobre o prato, ou do lado esquerdo aqui, ó, do ladinho do garfo, tá? Quando eu não estou, eu posso deixar ele aqui do meu lado quando eu estou comendo? Não, só na mesa se eu fosse... Quando você vai montar uma mesa. Posta. Então, por exemplo, eu tenho um prato lindo, estampado, e eu não quero colocar o guardanapo em cima, porque ele não vai mostrar a beleza do prato. Então, você deixa posicionado assim. Quando o convidado chega, a primeira coisa que o convidado faz é retirar o guardanapo ou da lateral e ele fica no colo o tempo todo, tá? Então, aqui o guardanapo. Então, quando nós formos montar a mesa, o guardanapo fica sempre posicionado sobre o prato ou do lado esquerdo do prato, do ladinho aqui do garfo, tá? O garfo, ele sempre fica do lado esquerdo do prato e as facas sempre do lado direito do prato com a serrinha voltada para dentro. Por quê? Para evitar que o convidado se machuque, a gente pode até ver que a maioria dos brasões de talheres, ele fica voltado quando a serra está para o lado de dentro do prato, né? Porque ele acaba mostrando. Então, essa é a regra. Por quê?
Geralmente, a maioria das pessoas tem a força para cortar, para manusear a faca com a mão direita. Estou falando assim que a maioria das pessoas são destras, né? Então, assim, essa aqui é a regra de etiqueta europeu. Então, a gente utiliza o garfo para dar o apoio no alimento e a faca para cortar, tá? Enquanto você não estiver usando a faca, você pode apoiar ela aqui no cantinho do prato. E isso vale para todos? Para todas as facas e garfos, tá? Eu vou exemplificar com esse primeiro, mas vale para o de peixe e vale para o de carne, tá? Então, mas eu gosto de comer com a mão direita, o garfo. Você corta, você posiciona a faca, você troca de mão e leva o alimento à boca. Bom, eu acho assim que essa questão de todas as dicas de como montar, de como posicionar, a questão das taças, ficou muito claro. Inclusive para mim, assim que tem algumas coisas aqui que eu não sabia como usar, agora já sei, não vou passar vergonha, não vou copiar o vizinho e às vezes sair errado igual o vizinho, porque agora eu sei como me portar quando tiver todos esses talheres, todas essas taças, para não ter erro. Gláucia, olha, mais uma vez, obrigado. Esse conteúdo foi muito bacana. E assim, você viu como é fácil, simples e uma coisa assim linda de você fazer, é um mimo, é um capricho que você faz com o seu convidado, ou até mesmo, tipo assim, para um amigo, ou para um esposo, para a namorada, para a esposa, a forma de você preparar e saber manusear de uma forma leve e é bacana você poder aprender a se portar melhor para não passar vergonha em nenhum momento, não é verdade? Posso dar uma dica assim que você não vai esquecer dos lados? Deve. Vamos lá. A mão direita é a nossa mão de apoio, né? Então, por isso que a taça ela fica aqui do lado direito, né? A faca que é a mão de apoio, como a gente conversou. Mas se na hora de montar a mesa der um branco, a gente vai pensar assim, ó. Tudo que é feminino fica do lado direito. Então, as taças, as facas ficam do lado direito. Olha que dica incrível. Tudo que é masculino fica do lado esquerdo. São os garfos e, se quiser, o guardanapo. Isso vale também para a mesa do café, tá? A xícara. Então, as taças, as xícaras, as facas, a colher de sopa, tudo feminino do lado direito. E tudo que é masculino do lado esquerdo. Adorei essa dica, amei. Nossa, agora melhor ainda. Então, feminino no lado direito e masculino do lado esquerdo. Perfeito. Amei. Gláucia, mais uma vez, obrigado. Você já é aqui de casa do UP, sempre que tiver novidades. Eu sou suspeito para falar da Suplá. Da Suplá adoro. O Daniel, o Xande, seu esposo, são pessoas assim, nossa, eu sou... E desde sempre vocês muito parceiro. E eu só tenho que agradecer a sua presença e desejar cada dia mais sucesso para você, mais sucesso para a Suplá. E eu sou muito grato de ter vocês como parceiro e ter a amizade de vocês também. Bom, nós também somos gratos aí à parceria. Você está conosco sempre, nos pequenos eventos, nos grandes eventos, né? Uma parceria de anos. E agora com o programa, né? Então, que Deus abençoe, Amém. Você tenha muito sucesso, vocês todos, né? Toda a equipe do UP. E para nós um grande prazer fazer parte dessa nova história. Obrigado mais uma vez, meu amor. E para vocês aí de casa, um beijo e a gente volta aí com vocês no estúdio.